Bom, como falar isso? O capítulo 231 recebeu o título de Adeus Pochita. Mano, papo reto, eu acho que nunca teve um título de capítulo que me chocou tanto quanto esse, cara. Eu já fiquei bolado só de ler o título. Sim, cara. Quando eu li o nome do capítulo, eu já comecei a teorizar com o Kaique e falar, mano, impossível. Eu já falei, mano, é Regibait, tá ligado? Não tem como realmente o Pochita morrer, cara. Eu não aceito, eu vou com ele, eu vou. Não, eu quero ser enterrado junto. E eu gostaria muito, muito que esse título fosse apenas uma mentira. Bora lá, é muita Todos nós, informação. Logo aqui na primeira página, percebemos que alguém está com os olhos fechados. Rapidamente, eles são abertos e temos aqui a visão de um pássaro sobrevoando o céu. Não sabemos ao certo se ele é um noitibó, mas parece. Mas de qualquer forma, a presença desse pássaro já traz uma ligação com tudo que estava acontecendo em alguns capítulos anteriores, com toda aquela perspectiva que a Yoro trouxe, que gira muito em torno de culpa existencial, sobre como aquele pássaro, mesmo sendo apenas um animal, sentia-se culpado por fazer o que a natureza meio que ordenava para ele sobreviver, como aquele mero ser possuía sentimentos, culpa. Inclusive toda essa passagem da Yoro conversa com tudo, né? Eu tinha comentado isso naquele vídeo, conversa com a Yora e a Asa, conversa com Asa e Denji, conversa com Denji e Pochita, conversa com o Yora e o pássaro. Independente, eu descobri pesquisando que toda essa passagem provavelmente é uma referência ao conto da Estrela do Falcão Noturno, do Kenji Miyazawa, que inclusive o Fujimoto já citou essa história, que relata exatamente esse ponto. De qualquer forma, bora voltar pro presente, né? Aqui percebemos que quem está ali encarando as nuvens é o Denji. E as... Cara, uma coisa que ele percebeu também que eu não tinha percebido, que aquele começo era o Denji de olho fechado, mano. Aquele comecinho dos dois quadros em preto. Preto. Eu não tinha interpretado que era ele de olho fechado, o cara abrindo o olho. O Noite Boy eu tinha teorizado, porque a gente leu o título do capítulo passado e tinha esse, né? É, era alguma coisa Noite Boy mesmo. Noite Boy Asa, né? Algo assim. Acima dele está o Pochita. Ambos os personagens estão em um campo aberto, possuindo apenas uma robusta árvore atrás deles. O Denji, assustado, vendo a figura do Pochita, pergunta se é ele, e eu pergunto o que ele tá fazendo ali. E bom, qualquer um que está lendo também ficou tão chocado quanto ele. O Denji se levanta ficando sentado e o Pochita diz que, ao que tudo indica, parece que um demônio devorou eles. E sim, do nada, essa informação é jogada na nossa cara. Mano, isso é muito chocante, tá ligado? Isso é muito chocante. Era um bagulho, cara, que não tinha como teorizar que isso ia rolar, mano. Acho que todo mundo tava esperando que o Denji, tá ligado, ia transformar junto com a Yoro e ia matar os demônios, né? É, porque parecia uns demônios mó bucha perto deles. É, não parecia demônio forte, não. Cara, você imagina... Mas ele estava muito fraco também, né? Ele estava nerfadaço. É, sim, eles estavam nerfadaços. Essa é a explicação, mas, cara, imaginar que o Denji seria comido. Aí quando o Pochita fala isso, eu já fico pensando, cara, e a Asa e a Yoro, tá ligado? Será que elas estão bem também? Foram comidas também? É, acho que a gente vai descobrir no próximo capítulo, né? Mano, próximo capítulo. Mano, né, vamos falar antes da hora, que senão a gente não sai daqui, mas, mano. Teorias pro próximo capítulo, puta que pariu, cara. Ah, mas vai ter explicações nesse capítulo. Eu tenho uma. Não, várias. Senhor, não teremos. Eu não quero perder muito tempo falando sobre esse ponto aqui. Isso realmente só vai ficar no âmbito das suposições por enquanto. Mas eu quero destacar o quanto que o Fujimoto foi um insano por ter feito algo tão abrupto assim. Tem que ter muita coragem. Também que eu não sei ao certo se foi o demônio Hornet que matou ele aqui. Tipo, apareceu esses três demônios estranhos aí, que um é a Hornet, o outro é o Ku, e o outro eu não sei o que é. Pode ter sido sim os três, porque eles estão extremamente poderosos, mas assim... O demônio do ano. Calma, não sabemos. Eu não quero ficar... Eu acho que pode ter tido uma interferência de algum outro personagem. Outra coisa... O Pochita diz que ao tudo indica que eles foram devorados, mas também a gente não tem certeza disso, né? De qualquer forma, eu quero focar no que está aqui na nossa frente. Denji, surpreso e desanimado, fala que ferrou e pergunta o que eles vão fazer agora. Acho muito bonitinho que o Pochita pula no colo dele, anda, começa a fazer as coisinhas de cachorro. Eu sou um cachorro. Mano, é muito bonitinho o Pochita, mano. E aí começa a vir as pedradas atrás de pedradas, então, mano, Mano, bora lá junto, gente. Segura minha mão, bora juntos. Me prendam, me amarrem a ele. Me botem nesse caixão. Pochita tranquilamente diz que a vida dos sonhos que ambos construíram chegou ao fim. Ainda alegre, o personagem diz que
talvez tenha sido melhor acabar mesmo. Nosso protagonista, meio desesperado, diz que não é melhor não, pois afinal de contas ele estava quase conseguindo realizar um de seus desejos com uma mulher. A partir disso ele poderia continuar beijando quanto ele quisesse. E eu acho muito poderoso que ao ouvir isso, o Pochita só diz que foi bom que o Denji não conseguiu fazer isso. Mano, essa aqui, cara, que já começa. Não, já tá sendo, né, o capítulo inteiro de bomba atrás de bomba, mano. Mas quando o Pochita manda essa aspa aqui, eu falo, mano. E esse capítulo vai ser doideira. Novamente o Pochita falando de sonho, mano. Cara, quase todas as aparições do Pochita na obra é ele falando de sonho, tá ligado? Seja do sonho do Denji, aí depois ele fala do sonho dele, que o Denji realizou, de ganhar um abraço, aí depois ele fala do sonho da máquina, que é o sonho do demônio do controle, e agora de novo, né, nesse final aqui na parte 2 ele aparecendo, pra falar que o sonho do Denji acabou, né? Tem que ter alguma coisa, cara, a ver com isso, saca? A verdadeira identidade do Pochita. Porque é uma das minhas teorias também, né? Que eu tava falando com o Kaique mais cedo. Pra mim, velho, ele não pode ser só o Chainsaw Man, mano. Não é só o demônio da motosserra, tem que envolver mais coisa, tá ligado? E eu acho que, inclusive, vai ser essa bomba que vai ser soltada no próximo cap. A gente vai meio que... vai ter indícios do que é o verdadeiro demônio do Pochita, né? O verdadeiro próximo é o conceito. último da parte 2, né? Isso, exatamente. Que dá aquele medo também de ser o último de Chainsaw Man, né? Seria meio triste, né? Mas... Eu acho que não, mas eu também acho que não. não descartaria a possibilidade, mas eu acho que não é o último, não. É porque muita... seria um meio Acho que vai ter desperdício, né, parte 3. cara? Seria um desperdício, Eu acho ia que vai- faltar muita coisa, mano. eu acho que vai ter a parte 3, sim. Inclusive, a minha... Eu vou depois falar minha teoria aqui sobre a parte 3. Vamos guardar um pouco dessa teoria. E sim, foi excelente que o Denji não conseguiu fazer isso. E antes que qualquer um que pense, mas você está querendo proibir o Denji de realizar seus sonhos, você está querendo a infelicidade do personagem. Veja bem, gente, toda aquela situação com a Yoro é sim muito problemática. Problemática porque agora temos a certeza que retornou com força total todos esses desejos do Denji, que sim está associado pela essa busca construir mais relações emocionais com outras pessoas. A questão é que lá no fundo ainda carrega esses desejos, esses vícios, essas amarras do Denji quanto a desejos carnais. Já comentamos disso várias e várias vezes. É um comportamento que foi de certo modo incentivado durante toda essa parte 1 e 2 de Chainsaw Man. Denji sempre foi um adolescente que sempre teve esse tipo de pensamentos, como qualquer um adolescente. A questão é que ele foi uma vítima de abuso em diversos momentos. Sem uma estrutura, ele nunca entendeu tudo que sofreu, chegando a um extremo, resumindo a sua vida apenas a isso. Tudo que aconteceu no capítulo anterior fica ainda mais amargo quando a gente não teve realmente, explicitamente, a perspectiva da Asa com tudo aquilo. Denji levantou a Yoro como se fosse um troféu, esquecendo realmente da Asa, acreditando fielmente apenas na fala da Yoro, que sempre mentiu e muito durante toda a obra. E sim, gente, eu entendo, a Yoro e a Asa compartilham os mesmos sentimentos. Talvez sim a Asa queria fazer algo do tipo, todavia não foi ela que tomou a ação, não foram falas dela. Novamente, a Yoro se apropriando de tudo e fazendo por conta própria. Então, ainda bem mesmo que não aconteceu. Não é dessa forma, Denji, que você vai conseguir esse objetivo. E se você conseguir dessa forma, talvez você se torne pior, ou pelo menos da mesma maneira que os outros abusadores que passou em sua vida. Então, eu amei escutar o Pochita falando isso. Denji fica confuso, e aqui, nosso demônio favorito solta ainda mais pedrada. Ele diz que quando o Denji ganhou uma família preciosa, quando conseguiu frequentar a escola que queria e também quando conseguiu entender a Asa, em algum lugar dentro do Denji não estava se sentindo feliz com essas coisas. Cara, isso é muito louco, viado. Cara, mano, o Pochita falar isso, cara. Quem entende o Denji melhor que todo mundo é o Pochita. Esse pai entende o Denji melhor que o próprio Denji. Sim, exatamente. Porque eles compartilham sentimentos. Então, tipo, tanto que, tipo assim, compartilhando sentimentos, o Pochita entendeu antes do Denji que ele não ia ficar feliz, mesmo quando ele alcançasse. Que o Denji, ele tava nessa constante busca por mais, né? E é isso que o Pochita tá meio que ilustrando agora. Cara, que você conseguiu uma família preciosa, você conseguiu entender a Asa, você tava tendo uma relação, tipo, de verdade com uma mulher. Qual outro exemplo que ele usou ali, além da família e da Asa?
Você tava frequentando a escola, né, que ele falou também. Você tava Sem ser frequentando a coisa na escola. escola, em casa. Então, tipo, tudo que o Denji queria. Eu acho que se pegar os primeiros capítulos, é tudo que o Denji fala que ele queria pro Pochita pra ele poder ser feliz. E ele já tinha conseguido, mas ele não tava feliz. Ele, na verdade, ele tava mais triste do que nunca. Esse momento da obra é o momento mais triste do Denji, cara. Isso é muito louco, né? Ele tá, tipo, mais triste agora do que quando ele tava todo ferrado lá no começo, mano. É muito louco, viado. Achei muito pica essa aspa do Pochita, porque ele trazendo tudo isso à tona, né? E como ele compartilha sentimentos com o Denji, daí deixa tudo mais pesado, né? E Denji fica chocado, mas logo ele meio que aceita, de fato. E o Pochita aponta que infelizmente ele acredita que ele também percebeu. E aqui, mano, olha essa fala. Denji lutar contra demônios enquanto passava fome e sofria, e morar no barraco caindo aos pedaços comendo pão mofado te deixava muito mais feliz. Nossa. Caralho, sim, de fato, há muita verdade nisso. Isso porque a vida do protagonista se tornou muito mais complexa, rodeada por muitos novos traumas e principalmente eternamente marcada por abusos. Sim, eu estou falando de Makima e de outras circunstâncias. Em resumo, é como se Denji não conseguisse mais se reestruturar. Ele foi quebrado de uma forma irreversível. Mesmo sim construindo novas relações, mesmo sim entendendo novos pontos de vista, no fim ainda se via quebrado. No fim ainda caía nas mesmas armadilhas, conseguindo deixar seu poço cada vez mais fundo. O rato do campo derramou seu sangue, escondeu seus traumas para tentar ser ao máximo o rato da cidade. Mas ao fim, ele realmente perdeu muito mais do que ganhou. Isso é muito, muito melancólico. Afinal de contas, o que deveria ter sido feito? Muito do que aconteceu com o Denji não necessariamente é culpa dele, mas sim das engrenagens em que ele se inseriu. Claro que também outras coisas foram culpa dele. Novamente, nosso protagonista não é um santo e nunca foi. E o mais intenso disso tudo é que destaca que é muito pior você conseguir ganhar muitas coisas e perdê-las. Que no final das contas, talvez a sua idealização de um objetivo, de uma caminhada, seja muito mais satisfatória do que a concretização. Isso. O próprio Denji levanta essa aspa no começo, vocês lembram? Quando o Denji consegue, né, realizar o primeiro mini objetivo dele, ele levanta essa aspa. Quando ele aperta o Era peito isso? da Power, É, que ele fala, era cara, isso que eu queria tanto. se pá que eu sou muito mais feliz perseguindo o meu objetivo do que realmente realizando. Tipo, pra você ver o quanto que o Denji era mais consciente no começo da obra do que ele é hoje em dia. Ele próprio tinha percebido isso, ninguém precisou falar pra ele, né? E agora isso voltando à tona, cara, isso é muito pica, cara. O jeito que foi feito, cara, eu gostei muito da maneira que o Fujimoto fez esse capítulo, cara. A maneira que tudo isso foi trazido à tona. Tipo, tudo que todo mundo criticava, né? Parece que o Fujimoto fez de propósito, né? Pra, tipo, alfinetar a rapaziada, os fãs, né? Entre aspas, de Chainsaw Man. Que falava tudo isso do Denji, né? De, que o Denji não tá mais pensando, tá toda hora caindo nas mesmas armadilhas. Isso ser trazido na própria obra pelo Pochita, tá ligado? O peso que tem tudo isso, mano. Eu quero muito ver o próximo capítulo, cara. Nossa, Esse próximo. capítulo me deixou muito pensativo. Pra caraca, Não sei viado. eu não sei pra onde ir agora. Não, tanto que eu fiquei em choque emotivo também, cara, nesse capítulo. Tanto de Theo Brisas que a gente fez. O próximo capítulo, cara, pra mim, ou ele vai ser, tipo, cinema absoluto, ou vai ser muito ruim, mano. E eu acho que não tem como ser meio termo. Eu tava lendo esse capítulo, encarando a tela, só pensando. Pô, velho, eu demorei muito pra ler cada página. Muito. Tipo, cada aspa que o Pochita mandava assim, eu tinha que digerir por bastante tempo, cara. Cada aspa, mano. Porque, mano, cada aspa é muito pesada, né? Faz você pensar em tudo que aconteceu durante a obra. E esse que é o muito louco desse capítulo também, que além desse capítulo em si ser imprevisível, ninguém conseguia imaginar o que ia acontecer nesse capítulo. Não vi ninguém teorizando. Tipo, você também, depois de ver esse capítulo, você não consegue saber o que vai acontecer no próximo. O próximo capítulo é completamente imprevisível. Porque se você lê o capítulo anterior, não parece que tá indo pra esse caminho. Exato. Parece que tá indo pro caminho de resolução já, que vão resolver ali as diferenças e vai depois só dar uma encerrada de outro jeito. Exato. Mas começa outra coisa aqui. Sim, cara.
E parecia que tava se encaminhando pra uma resolução meio que feliz, né? Mano, e de todos os personagens, cara, eu acho que eu teorizei quase todo mundo morrer, mano. Menos o Pochita. Isso que é muito louco. Como é que o Fujimoto ele consegue realmente sempre trazer um plot absurdo, cara? Eu teorizei que a Yoro podia morrer, eu teorizei que a Asa podia morrer, tá ligado? Mas, mano, um monte de gente poderia morrer, né? Mas, tipo, nunca o Denji, mano. Quer dizer, o Denji não, nunca o Pochita. Pochita. Acho que em nenhum momento eu pensei isso, na verdade. Eu achei que ia acabar Chainsaw Man com o Pochita vivo. Isso retorna lá para a parte 1, na conversa do Denji com a Makima, a qual ele cita esse receio de ir atrás de sonhos e se sentir vazio no final. Ah, Então o Gush ia essa falar. fala do Pochita de que ele era muito mais feliz naquela época faz ainda mais sentido e ainda mais pesado, mano. Então como é que deve ser? Tem que continuar nesse conformismo para sempre? Bom, de certo modo Pochita evidencia que não. Sua verdadeira forma, ele diz ao jovem que ele não consegue encontrar o céu a menos que ele esteja no inferno. Que mesmo ele vivendo o pior, ele possui o melhor cérebro para lidar com tudo aquilo. O que falta para o Denji desde o início da parte 2 e no fim da parte 1 também é esse tempo de respiro, esse tempo de reflexão, de gerência de mano, sua própria pesado. vida. A conformidade de encontrar finalmente seus objetivos tornou a sua vida vazia, porque ele nunca efetivamente conseguiu superar seus traumas, continuou negligenciando ao máximo. Aquela parada de sempre, né, mano? De ele nunca parava pra pensar, né? Volta aquele mesmo problema lá que ele tinha na fase da máquina, né? Ele tá sempre, o tempo todo, tentando se distrair, né? Buscando mais estímulo. E nunca parando pra digerir as coisas que acontecem com ele, sabe? Ele só desistiu de pensar, né? Igual o Pochita fala, ele era muito mais inteligente. Ele tinha muito mais cérebro quando ele tava lá vivendo na merda. Porque ele tinha que pensar nas coisas, né? Ele não podia viver de forma inconsequente igual ele vive agora. É, dá pra você perceber que ele desiste meio de pensar naquela cena depois que o Aki morre, né? Que ele fala pra máquina que ele quer ser um cachorro porque ele não quer pensar, ele só quer ter que obedecer às ordens dos outros. Exato. E a partir dali ele só é quebrado mais e mais vezes, né? Ele já tá quebrado naquela cena. E logo depois vem tudo aquilo, né? Vem a morte da Power, vem ele tendo que lutar contra a máquina, aí vem a Nayuta, aí ele ainda tá meio zoneado, né? Aí a Nayuta também morre. Então, cara, tipo, ele não tem, realmente, ele nunca tem um descanso, ele tá sempre... Por isso que ele fica realmente sempre caindo nas armadilhas, né? Que a vida vai pregando nele. E o Pochita percebeu que ele não ia mais conseguir sair disso, né? Se ele não tomasse uma atitude. Tudo ao seu redor, sempre dobrando a aposta. Ah, se eu construir tudo que eu sempre sonhei, mas eu ainda me sinto vazio, é porque eu ainda preciso ter uma relação mais íntima com alguém. Aí, Nunca ó. era de fato enfrentamento. Perfeito, Gush. Era sempre dobrando a aposta e vendo pra onde ele iria parar. Para piorar tudo, ele nunca soube efetivamente tomar uma decisão. Ele preferia criar uma terceira via. A questão é que nem sempre isso é uma solução. De todas as suas feridas, é óbvio, ele se encontrou quebrado. Ou era o conformismo, a aceitação de que a sua vida sempre seria ruim, ou era a busca de dar fim à sua vida. É isso que todo esse diálogo demonstra pra gente. Nesse estado que o Denji está, qualquer objetivo que ele conseguisse realizar seria de alguma maneira vazio, pois ele sempre retornaria para todas as suas feridas e falhas. Meu Deus, eu tô quase me emocionando fazendo esse vídeo, caralho, velho. Mano, Próximo. pior que esse capítulo foi muito emocionante, cara. É porque eu acho que nem ele sabe o que ele quer, tá ligado? Porque a vida dele foi tão ferrada que ele não entende nada, não entende o sentimento, não entende o sentimento dele nem dos outros, né? Então ele não sabe o que ele quer direito. É, então, na cabeça dele foi até o que o Gush falou, né? Que, tipo, pra ele era sempre ter uma relação mais íntima que ia salvar ele do vazio que ele tava vivendo, né? Se ele tivesse cada vez mais uma relação mais íntima, né? Ele ia conseguir atingir o objetivo. Aí ele sim ia ser feliz. Quando ele chegasse naquele ponto de intimidade maior, né? Tanto que ele acha que se ele conseguir fazer sexo com alguém, ele vai conseguir ter amor, né? Ele relaciona o sexo ao amor diretamente. E eu acho que o Pochita percebeu isso, mano. Por isso que ele fala, foi bom você não ter conseguido. É, porque ele não sei se ele ia realizar o sonho dele, porque Não ia. ele acha que o sonho dele é ter sexo, mas não é esse o sonho dele. Exato. Ele não ia. Eu acho que é por isso que o Pochita fala, cara. Foi bom ele não ter conseguido, porque imagina o vazio dele quando ele realizasse o ultimate objetivo dele, né? Porque depois do sexo, o que ele ia fazer agora, né?
o que seria mais íntimo. Ele já chegou no ápice, né? É. Ele foi aumentando a régua, né? Ele foi aumentando a régua até onde dava pra ir, mas aí o sexo é a última, né? Quando ele chegasse lá e continuasse nesse vazio, se pá que ele ia quebrar, né? E o Pochita percebeu isso, né? Por isso que eu acho que agora aquela aspa até fez mais sentido na minha cabeça, velho. E foi bom o Denji não ter conseguido. O painel é simplesmente o Pochita ajoelhando e devolvendo o mais sincero e mais amoroso abraço que o Denji poderia receber. Cara, esse pra mim é o melhor quadro da parte 2, velho. Tipo, cara, chega a ser emocionante aqui eu vendo de novo com o Gush narrando. É que Cara, você vê o Pochita realizando o sonho dele de novo, né? Que o sonho do sim, Pochita cara. é Exato, cara. Quando eu vi quadro a quadro, assim, tipo, a primeira vez, né, que o Denji abraça o Pochita, e o Pochita feliz, né, porque esse era o sonho do Pochita ser abraçado, e o último ato do Pochita é abraçar o Denji, cara. Pô, eu tô emocionando aqui, ó, só de falar de novo, cara, porque, cara, é muito... Tem uma carga emocional muito grande essa cena aqui, né, cara. O ato mais sincero de amor que o Denji recebeu, se pá, né? Não dos lembro. dois lados, né? Sim, cara. E, inclusive, o Denji fazia questão de sempre abraçar o Pochita. Denji sempre se esforçou ao máximo para zelar Pochita. E bom, Pochita deu tudo de si para defender, para proteger, para dar uma vida ao Denji. Também, é claro, para participar ativamente desses objetivos, dessa busca de um sonho, de entender melhor o que é uma vida. E bom, tudo isso foi feito. E viu melhor como todo aquele mundo funciona. E em muitos momentos se viu ali tentando ensinar o Denji, tentando segurar todos os medos do garoto. Então esse abraço acolhedor aqui significa muito, mano. É muito forte esse painel, muito forte. Um dos melhores painéis de toda a obra, inclusive. Eu falo isso com tranquilidade. O Denji tá muito confuso com tudo aquilo, mas ele aceita o abraço. Mas logo um sangue começa a ser derramado. Vemos o demônio da motosserra enfiando uma própria motosserra em seu peito. E ele comenta que agora ele vai se devorar. Nossa. É óbvio que... Cara, essa aqui... Mano, é tipo... Cada quadro, né? Cada balão de texto do Pochita nesse capítulo é uma paulada gigantesca, né? Porque até chegar nessa parte, nesse quadro aqui, eu tava meio que tranquilo, assim, lendo com o Kaique, que a gente ficava naquelas, né? Pô, tá de boa. Se o Pochita morrer, ele volta, tá ligado? Se ele morrer, ele volta. Não tem como, viado. Tá de boa, tá suave. Quando eu li essa parte, eu entrei em choque, porque isso nunca foi uma possibilidade pra mim. Exato. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. E por isso que é muito legal ele usar desse artifício, né? Tipo, cara, realmente, a única maneira do Chainsaw Man morrer é essa. É se ele se devorar, cara. E por isso que é muito genial. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque o próprio Pochita fala, nem eu mesmo sei o que vai acontecer. Não vai acontecer depois, né? É, Porque ele se devora, isso que é o foda, cara. Ele não sabe as consequências disso, né? Que inclusive a gente vai chegar lá, né? Pra gente teorizar no final. se o Chainsaw Man nunca existiu, tipo, a bomba nuclear, o nazismo, essas coisas vão voltar tudo, né? Inclusive, é uma das teorias que a gente tava tendo também, né? Se, tipo, se o Chainsaw Man parar de existir, os conceitos voltam, é a pica também, não dá pra saber, né? Eu acredito que tem que voltar, porque senão daria uma BO também, né? Porque se ele comer, tipo, se realmente os conceitos que ele comeu não voltarem, o mundo vai ficar sem morte? Eu acho que volta, porque quando ele come alguma coisa, é como se a coisa nunca tivesse existido, né? Tipo, se o Chainsaw Man nunca tivesse existido, ele nunca teria comido a morte. É assim que eu penso, né? Mas então, aí. Vamos deixar pro final. Que tem muita coisa pra Tá. teorizar nisso, senão a gente não vai sair. Nem a gente, nem o Denji tá entendendo nada daquilo. O Pochita já com seu coração na mão, e sim, de alguma forma o Chainsaw consegue ficar assim um tempinho vivo, a gente já viu isso na parte 1 também, sem o coração. Comenta que nem ele sabe ao certo o que vai acontecer se fizer isso. Um mundo onde o Chainsaw Man não existe, ou seja, vai acabar criando um mundo onde o Pochita nunca existiu. É claro que desesperado, o nosso protagonista fala pra ele não fazer aquilo. Ele não quer um mundo sem o seu melhor amigo. E aqui temos outra fala muito poderosa, mano. O Pochita fala que em um mundo a qual ele não exista, talvez o Denji possa sonhar ainda mais. Se a gente para pra pensar, aqui tem uma relação
muito contrária com a Yoro e a Asa, né? Vamos A sonhar Yoro de se novo. sentia assim solitária e queria compreender melhor a humanidade, mas no fim ela sempre foi muito egoísta. Já Pochita aqui, ele reconhece que ao mesmo passo que ele salvou e ajudou muito o Denji, ele também, querendo ou não, acabou colocando ele em situações muito diversas. Talvez Pochita aqui seja a representação do pássaro também, aquele que sinta culpa por existir. Ele amou tudo que fez junto com seu amigo. Ele daria 2 vezes a sua vida, literalmente, por ele. Pochita deixa claro isso. Ele comenta que depois que conheceu o Denji, ele viu todos os sonhos que ele queria ver. Ele finalmente alcançou o afeto que o Demônio da Motosserra sempre sonhou em ter. Chainsaw Man sempre foi uma obra sobre afeto. Pochita presenciou o melhor e o pior desse nosso mundo humano. De fato, ele conseguiu realizar muita coisa. Cara, Caralho, é muito lindo você pegar a parte 1, no final da parte 1, e linkar com isso daqui. Porque é realmente isso, mano. Denji viveu muito Caraca. escorado nessa figura do Chainsaw Man, abdicando da figura dele, do Denji. Ele precisa realmente sonhar mais alto, mas agora olhando pra si mesmo, não no meio de todo esse caos, não por meio dos seus poderes, mas sim por ser ele mesmo, enfrentar. Cara, e é muito bonito, né? Caraca, até me emocionou aqui o vídeo do Gush, cara. Porque você para pra pensar, é realmente, cara, isso, tipo, é o tempo todo, né? A obra inteira, o Pochita zelando pelo Denji, cara. Por isso que ele fala pra não abrir a porta, né? Que é o tempo todo ele preocupado, tentando proteger o Denji dos perigos, né, do mundo, cara. Quando ele viu que não dava mais, né? E se ele mesmo se sacrificar, será que teria a possibilidade do Denji ser feliz assim? No mundo onde não existisse o Chainsaw Man? Porque tem até uma parte da obra que o Denji ele entra nesse dilema, né? Se ele consegue ser feliz sem virar o Chainsaw Man, né? Se ele pode viver normalmente com a Nayuta, ou se ele precisa virar o Chainsaw Man pra ele ser feliz. Inclusive, né, nesse momento aí, ele chega à conclusão que não, né? Que ele, pra ele ser feliz, ele precisa virar o Chainsaw Man. Exato. Caraca, mano. Pô, essa obra é muito linda, né, cara? E por isso que é muito triste ver as pessoas resumindo o Chainsaw Man a só sexo, cara. Porque olha o tanto de coisa, de complexidade envolvida, né, na obra, cara. Tanto de coisa legal a se pensar sobre a obra. Por isso que eu gosto muito até do canal do Gush aqui, que ele consegue, né, pegar essas nuances e explica muito bem, cara. Pô, é muito bonito, cara. Essa obra é muito linda. As lutas que vão acontecer em sua vida. E com o coração já na boca do Chainsaw, o próprio Pochita diz que o Denji precisa continuar sonhando cada vez mais. E é sobre isso, não é sobre conformismo. É sobre se priorizar, tentar recuperar forças para continuar caminhando, correndo atrás de novos sonhos. Não mais se sentir preso em um looping sem fim. Correndo atrás do próprio rabo, sem realmente ter a oportunidade de crescer. Com o fim de Pochita, Denji pode até mesmo envelhecer agora. Pois a gente sabia, né, que um híbrido ele envelhecia mentalmente apenas, né, mas não de corpo. Então, O Pochita mandando o Vzinho do Denji, cara. Pô, na hora que eu vi isso, eu lembrei da Nayuta. Você lembra da Nayuta mandando o Vzinho? Lembra? Nossa, cara. Ele mandando o Vzinho também pro Kishibe. Quando o Kishibe pergunta se ele ainda é o Denji. Acho que no final da parte 1, né? Cara, é muito simbólico. O Pochita no fim, né? Mandar isso, cara. caralho, isso é muito profundo, mano. E é muito forte ver o Denji gritando pelo seu amigo, esticando a mão, o Pochita dando tchau mais uma vez e desaparecendo. Todo aquele mundo, todo aquele céu simplesmente apaga, fica tudo escuro. O capítulo simplesmente se encerra em uma floresta densa com muita chuva, mostrando a casinha do Denji lá do início da parte 1. Bom, o mais interessante é que na tradução, tanto japonesa quanto americana, tivemos a confirmação que o próximo capítulo lançará dia 25 e ele será o último da parte 2. E bom, com tudo isso, com essas cenas, com essa informação, eu quero vir aqui parar e falar um pouco sobre tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer. Primeira coisa que eu preciso... Eu acho que vai ter a parte 3, né? Eu acho que não vai acabar na parte 2. Eu E espero eu que sim. acho que a gente vai descobrir que o Pochita claramente não era só o demônio da motosserra. Mas eu acho que quando a gente vai descobrir pra onde vai as coisas que ele come, tá ligado?
Tipo assim, a gente sabe que fica lá no estômago dele, tanto é que ele pode vomitar, mas eu acho que é tipo uma coisa separada, que ele Uma separa realidade essa... paralela? É, tipo, como se ele separa, tipo assim, ele comeu o demônio da morte, tipo, a morte. Aí a morte vai pra um espaço separado do nosso Como mundo, se fosse o Obito no onde... Kamui. Isso, mas aí, quando ela vai pra esse ponto, é como se ela nunca tivesse existido no nosso mundo. Então eu acho que quando ele se comeu, meio que ele foi pra esse lado, e aí a parte 3 vai ser sobre o... Não sei se vai ser sobre o Denji indo atrás dele, alguma coisa assim, mas eu acho que vai ter alguma coisa ligada ao inferno, que eu acho que o arco... Eu tô falando isso faz tempo, já que eu acho que a parte 3 vai ser muito focada no inferno. Talvez Cara, essa outra parte esteja no inferno, ele tenha que ir no inferno pra ir resgatar o Pochita. Alguma coisa, pode ser que minha teoria seja aniquilada já no próximo capítulo, né? provavelmente Mas, vai ser. Confirmado, aniquilado. Mas essa possibilidade eu não tinha pensado, cara. E olha que depois que eu terminei esse cap, eu pensei em muitas possibilidades. Mas a possibilidade de uma realidade paralela no estômago do Pochita, eu realmente não tinha pensado, cara. Cara, porque é meio que isso, cara. Eu tava comentando isso com o Kaique também, quando a gente terminou de ler, cara, que é muito difícil a gente conseguir imaginar uma continuação pra Chainsaw Man sem o Chainsaw Man, cara. sim. Tipo, teria que achar algum jeito da gente conseguir trazer o Pochita de volta, alguma brecha na obra que dá a entender que o Pochita pode voltar. O Kaique tinha até Então, comentado, eu achei uma boa brecha, que é aquela parada de, por exemplo, comer o conceito de bomba nuclear, mas reinventaram. Se reinventarem a reinventar o conceito motosserra, de. Ah, tá. tá ligado? Então, mas eu acho que a gente vai descobrir que o Chainsaw Man, que ele não é realmente o demônio da motosserra, porque eu acho que ele vai se comer e vai continuar existindo motosserra. E aí meio que vai ser esse clink, tá ligado? Interessante. É o que eu pra mim, pra ser cinema tem que ser isso, cara. Tipo assim, eu acho que, mano, se o Fujimoto ele quiser canetar firme esses dois últimos caps da parte 2, esse seria o melhor desfecho no próximo cap, cara. Que é tipo, o Chainsaw Man não ser o demônio da motosserra. E aí a gente vai perceber isso pelos eventos que vão desencadear a partir da morte dele, né? Porque, exatamente igual você falou, pode ser isso que você falou, das motosserras continuarem existindo, ou de como isso vai afetar o mundo, né? Porque o Pochita, ele deixa muito claro, né? Que ele tem certeza que no momento que ele morrer, o Denji vai ser salvo. Mas por que o Denji vai ser salvo, sendo que o Denji foi comido junto com ele? Por que o Pochita se matar vai fazer o Denji ficar vivo? Como é que isso vai alterar a realidade? Será que é tipo assim, se ele se come, né? Aí o Chainsaw Man nunca teria existido, né? E se o Chainsaw Man nunca teria existido, aqueles demônios que comeram ele nunca teria vindo atrás dele, se fosse só o Denji. Cara, então, eu teorizei isso com o Kaique também, mas tipo, cara, se o Chainsaw Man nunca tivesse existido, né? O Denji nunca tivesse encontrado o Chainsaw Man, o Denji teria morrido, cara. Porque o Denji, ele tem a doença da mãe dele, né? E o Denji teria morrido pra Yakuza, não. Mesmo se o Chainsaw Man não Não, tivesse existido, eles ainda teriam feito pacto com aquele demônio zumbi e matado o Denji. Tipo, o Denji, ele só sobreviveu por causa do Pochita, tá, não sei. não é? Mas é uma coisa que a gente não dá pra saber, né? Tipo assim, se o Denji nunca tivesse encontrado o Pochita naquela hora. Se o Denji nunca Porque tivesse encontrado. possivelmente, se o Denji nunca tivesse encontrado o Pochita naquela hora, talvez ele continuasse trabalhando pra máfia, pra tentar pagar a dívida dele, mas não como caçador de demônio, né? Porque ele trabalhava com caçador de demônio usando o Pochita. Aí ele trabalharia de outra forma pra pagar a máfia, até chegar o momento que a máfia morreria pro demônio zumbi, porque isso aconteceria. Eu tinha falado isso pro Kaique, não é o que eu acho que vai acontecer, mas se fosse pra ele finalizar, né, a obra de vez, se realmente fosse uma teoria onde o Pochita não volta, o Pochita morreu definitivo, né? Supondo que seja isso, né? Que não é o que eu quero que seja, nem o que eu acho que vai ser, mas supondo que seja isso, se o Pochita morrer definitivo, né? E realmente foi essa parada que realmente altera a realidade, né? O Pochita nunca existiu, não vai ser só das memórias, igual tava sendo os outros demônios. Vai, tipo, ter uma resolução onde vai voltar a vida toda do Denji, né? A gente vai ver todo esse time-lapse, assim, né? Da vida toda do Denji sem encontrar o Pochita desde ele criança. E vai mostrar que o Denji realmente teria sido feliz, né? Que, tipo, seria um final. Caraca.
realmente amargo pra gente que tá lendo a obra, né? Tipo, ver que o Denji teria sido feliz num mundo onde o Pochita não existia, né? Eu acho que vai ter a parte 3. Então, aí, tipo, poderia ter a parte 3 sem o Denji, né? Mas seria estranho, né? Eu tô falando, deixaria aquele gosto amargo, bem tragicômico, assim. Tragicômico nada, né? Só trágico. Mas o Fujimoto gosta desses finais trágicos, então é uma possibilidade. Porque, por exemplo, o final da Rise é um final bem amargo, né? Então, O tipo final do assim, arco da eu Rise. já teorizei do que o Pochita podia ser várias. De qual demônio, né? O Pochita poderia ser várias vezes. E um dos que eu teorizei é, tipo, ser o demônio da existência. Pelo fato de quando ele come alguma coisa, a coisa deixa de existir no mundo. E quando ele É uma vomita, a coisa boa. volta a existir. Mas Demônio. se ele come, se ele se come, como que a própria existência deixa de existir, entendeu? É aí que eu e o Kaique empacou. Porque foi o que a gente tava falando, né? O Kaique, ele tem a teoria do Pochita ser o demônio do nascimento, né? E eu tinha a teoria do Pochita ser o demônio do sonho. Aí você vê com a existência. E era isso que a gente falava, mano. O Pochita se comendo. Esse conceito aí que a gente pensou sumindo do mundo. Como é que isso vai mudar a realidade de uma forma que vai salvar o Denji? Tipo, o conceito da existência. Tipo, todo mundo vai parar de existir? Tipo, não faz sentido. Porque o que o Pochita dá a entender é que o Denji vai continuar vivendo se ele fizer isso, né? E se o conceito da existência fosse apagado, o Denji morreria. É aí que eu acho que entra o inferno, cara. Eu acho que a terceira parte, a possível terceira parte, vai ter bastante coisa ligada ao inferno. É É, só um achismo do não, é nada o que eu que eu tirei. gostaria também. Eu confesso que é o que eu gostaria também, mas o problema é como chega lá. Tipo, é aí que mora todas as teorias e, tipo, toda. Cara, não tem Aí como a você gente. imaginar o que vai acontecer no próximo capítulo. A primeira parte foi mais focada nas relações, né? A segunda parte deu bastante foco nos demônios, explicando os demônios, mostrando vários demônios. Aí eu acho que a terceira parte pode ser mais no sentido de a origem dos demônios. Que a gente não sabe de onde os demônios vieram. Foram. A gente sabe que existem mais demônios do que humanos, né? Mas a gente sabe, tipo, os demônios nasceram junto com a humanidade ou eles já existiam antes da humanidade? Não, pra mim faz muito sentido. Pra mim faz muito sentido a parte 3C no inferno, porque tem muita coisa a se abordar sobre o inferno. O problema é como chega lá, tá ligado? O próximo capítulo. Sem pensar muito longe. Como é que o próximo capítulo vai dar gancho pra terceira temporada, tá ligado? É aí que mora o problema. Deixa eu ver o que o Kaique falou aqui. Eu acho que o Pochita tem a ver com o ciclo da vida. Ele vomitar tem uma analogia com o parto e ele devora uma analogia com a morte. E ele encara a vida como um sonho, mas não consigo dizer o que ele é especificamente. Então a gente tava tentando pensar se, tipo, tem algum conceito que engloba tudo isso, né? Algum conceito que faz sentido com o poder dele, né? De apagar conceitos, igual você falou, a existência explicaria isso, se ele fosse o demônio da existência. O porquê que o Pochita também é tão obcecado com sonhos. E essa parada do nascimento, né? Que, tipo, tem o cordão umbilical, né? Tem essa parada da motosserra fazer parte, que o Kaique falou, né? Da origem da motosserra. Algum conceito ligado a tudo isso, né? Será? Aí eu vou dar uma viajada aqui, tá? É isso, mas essa é a Será ideia mesmo. Até o brisar, filho. que o Pochita, ele é uma parada meio tipo assim, meio Gojo, porque o Gojo nasceu e aí o mundo equilibrou, para equilibrar a balança, fez nascerem maldições mais fortes, né? Será que, tipo assim, tava nascendo tantos demônios fortes, tipo, tinha tantos primordiais, porque os primordiais nunca morriam, né? Tinha tantos demônios que a próprio mundo decidiu criar o Pochita, porque seria uma forma de matar os demônios definitivamente, porque se você matava os demônios, eles não morriam, né? Eles iam pra terra, aí se você mata eles na terra, eles voltam pro inferno. Eles ficam meio que nesse loop. Faz Aí o sentido. Uma forma próprio de mundo criou balancear o uma mundo, forma. né? O próprio mundo criou uma forma de acabar com esses demônios de uma vez, pra não desequilibrar tanto. Cara, sim. Inclusive foi uma das primeiras coisas que eu falei, cara. Depois que, tipo assim, eu falei, caraca, mas o Pochita morrer não vai dar uma overdose de demônios, não? Foi a primeira coisa que eu pensei, velho, inclusive. Eu falo, cara, porque o Pochita é o herói do inferno, ele é o que mata os demônios e tal. Tipo assim, ele não é o que mantém os demônios na rédea? Um mundo sem Pochita não é um mundo dominado por demônios, não? Então, Pior que e foi aí a a gente primeira coisa que eu pode. pensei, viado.
E Tipo aí assim, a gente aí pode. dá o gancho pra terceira temporada, igual você falou, né? Não. Imagina se todos os demônios vêm pra Terra. Aí a partir disso dá pra fazer várias teorias. Tipo, aí o que aconteceria? O mundo criaria um outro ponto de equilíbrio? Tipo assim, o Hum. Denji viraria esse novo ponto de equilíbrio? Tipo, o Pochita continua nascendo, será? É, tipo assim, o Pochita não pode morrer. No caso, tipo assim, ele se comeria, ele apagaria da existência. Hum. Só que ele se apagando da existência é como se ele nunca tivesse existido. Aí o mundo entenderia, cara, tem muito demônio, preciso criar alguma coisa pra equilibrar aqui. O mundo Como se o criaria o mundo. conceito dele novamente, né? É, exatamente. Ah, legal. Ó, a gente tá chegando em algum lugar, fi. 3 cabeças pensam melhor que 2. Que eu e o Kaique, a gente tava rodando em círculo, mano. A gente tava brisando, mas sempre chegava num... Pô, mas não faz sentido. Eu acho que a gente tá chegando em algum lugar, cara. É, O porque a começo da gente tem profecia de que. Nostradamus, aí, ó. Ok. Então. Aí eu não sei se vai explicar, tipo assim, aprofundar sobre a origem dos demônios, né? A gente sabe o quê? Que os demônios primordiais são mais fortes e que quanto mais medo você tem do conceito, mais forte ele é, né? Sim. Mas você tem que ser um medo consciente, né? Se você tem medo do. Se antes da humanidade existir, não existiam seres humanos, né? Obviamente. Já existiriam os demônios, mas eles seriam fracos. E aí, depois da humanidade, que eles ficaram tão fortes, ou eles nasceram junto com a humanidade? E quando um demônio morre, né? Qual que é o processo que acontece para ele renascer na Terra e depois, Cara, quando eu ele morre acho na que Terra, eles ele vai nasceram a pro inferno? partir do medo dos humanos. Meio que pique maldições em Jujutsu. Então você Só acha que que não é sentimentos eles negativos, nasceram é a juntos com os partir do humanos, medo. né? Então você acha que eles nasceram junto com os humanos? É isso que eu tô É, um pouco perguntando. depois dos humanos, né? Então eles não. Então é isso que eu tô querendo saber. Eles não existiam então antes dos humanos, né? Eu acredito que seja, né? Minha teoria, né? Não tem como eu Ah, saber, mas a tá. minha teoria é Tá. que seja essa. Eu acho que eles nasceram a partir dos medos. E aí os conceitos foram se criando, né? Foram nascendo os Ou demônios do talvez conceito. antes dos humanos existiriam, tipo, demônios, tipo, a morte, a queda. Porque vamos supor que os dinossauros. Os dinossauros eram animais, né? Eles não eram Hum, racionais igual a gente, mas eu acredito que eles sabiam que se ele pulasse de um lugar alto, eles morreriam, tá ligado? faz sentido também. Não é a partir Então dos eles humanos, teriam. é a partir do medo, né? Qualquer ser É, vivo nasceu a partir do primeiro medo que existiu, né? então, Pode mas ser aí também. seriam. Porque, tipo assim, mas tem que ser medo racional. Mas eu acredito que se um dinossauro tipo, chega na beira de um precipício, ele vai saber que se ele cair de lá, ele morre. Aí ele vai estar com medo da altura, com medo da morte. Aí pode ser que já existiriam demônios, mas não tantos, né? Sim. Mas voltando um pouco, cara, porque é uma parada que eu meio que empaquei com o Kaique, que é, tipo, tentar pensar como que o Denji sai vivo a partir da morte do Pochita. Esse é o mais difícil de imaginar o que o Fujimoto vai aprontar no próximo cap. Porque dá a entender que o Pochita. O Pochita tem essa certeza, né? Ele não tem certeza de todos os fenômenos que vão ocorrer no mundo a partir da morte dele, mas ele tem a certeza que a morte dele vai salvar o Denji. Porque ele e o Denji foram devorados. Sim. E, tipo, pra gente, tipo, como é que volta disso? Não faz muito sentido voltar disso, né? Foi devorado, não tem mais como voltar. Eles não E podem a. morrer por causa do conceito da morte. Mas por que, que o Pochita se matar, apagar o conceito do Pochita, traria o Denji de volta? É aí que a gente Prova... empaca no pensamento. Então, provavelmente, quando o Pochita se comeu, né? Todo mundo vai esquecer dele, né? Sim. Talvez o Denji não esqueça porque ele tava naquele plano astral lá que o Pochita criou. Aí talvez essa seja numa parte separada onde as pessoas não esqueçam dele, né? Ele não esqueça do Pochita, no caso. Isso não responde a sua pergunta, mas cria uma nova pergunta que eu teria, né? Que pro Denji ir salvar o Pochita, ele tinha que lembrar do Pochita, né? Uhum. É, Mas mas aí. eu acho difícil o Denji lembrar, cara. É, Você pra acha que mim ele vai era um esquecer mesmo, sonho do então? Denji. Eu acho que o Denji vai esquecer. Eu acho que, tipo assim, o Pochita voltar teria que ser. Teria que ser outro plot, tá ligado? Teria que ser ou essa brecha aí de. Não sei. Igual você falou, o mundo balancear, né? O Pochita é uma forma que o mundo balanceia a existência.
Ou nessa brecha aí de, tipo, se ele realmente for o demônio da motosserra, né? Não rolar o plot de que ele é um demônio mais cabuloso. Que eu não gostaria, né? Eu prefiro que que ele seja o demônio de outra coisa, né? Role esse plot no próximo capítulo, vai ser muito mais legal. Mas caso não Cara, eu role, se ia. ele seja o demônio da motosserra mesmo, podem reinventar a motosserra, e a partir do momento que reinventa a motosserra, o Denji lembra, saca? Cara, eu ia achar muito legal se no próximo capítulo, sei lá, tivesse acontecendo alguma coisa. E aí, enquanto o Denji falava alguma coisa assim, aparecia alguém de fundo com uma motosserra cortando alguma coisa, sabe? O Seria meio que um barulho. easter egg. Nossa, É, imagina, viado, se pelo barulho. Porque é muito presente o Randandandan no sim. mangá, tá ligado? Imagina esse barulho desbloquear a memória do Denji. Pô, seria cinema. Seria cinema também. Então, mas se o Denji tá, tipo assim, depois do post ser comido, tiver aparecer alguma motosserra, meio que já confirma que ele não era o demônio da motosserra, né? Isso que é pica. Mas é isso, seria legal. Eu ia achar muito foda. É, Porque então, é o que eu aí falei, é o que tiver eu um quero, easter né? egg. O que eu quero desde o início é o que eu teorizo desde o início também, cara. Pô, acho que. Eu não sei se foi na parte 1 ou no começo da parte 2, mas já faz muito tempo que eu teorizo que o Pochita não é o Chainsaw Man, mano. Não, mas acho que todo mundo teoriza isso, né? Não, o Kaique tem Desde a certeza parte. que é. Pô, tem muita gente que tá nessa aí do Kaique, que ele é o Chainsaw Man Não, sim, só que a não, motosserra tem outros significados. o Kaique fala de meme, eu acho. Não, ele fala sério, pô. É que ele fala que a motosserra tem outros significados, como o parto, né? Envolve a vida e pá. Porque, mano, eu prefiro muito que não seja, tá ligado? Eu ia achar um plot muito bom, ia ser muito gostoso de ver isso, ainda mais no último capítulo da parte 2, tá ligado? A gente vê, tipo, que as consequências da morte do Pochita, do conceito dele ser apagado, vai, tipo, revelar que ele não é o Chainsaw Man, tá ligado? Que as pessoas acharam que ele era o Chainsaw Man por causa do aspecto dele, né, e do barulho da motosserra. Será que Era o Fujimas vai fazer assim, tipo, pra gente dar pista pra gente tentar descobrir qual é realmente o conceito do, Eu acho que sim. do Pochita? Tipo assim, ó, a gente vai ter que tentar ver o que tá faltando no mundo depois que o Pochita deixou de existir. Eu Pra creio gente que vai ser tentar, isso. pra gente É, acertar qual que é o conceito dele. eu não acho que ele vai deixar explícito. Tipo, vai ter um quadrinho falando assim, né? Ah, o Pochita é o demônio de sei lá o quê. Eu não acho que vai ter exatamente isso. Vai, tipo, Eu acho que pode acontecer as ter, mas coisas. mais pra frente. Eu acho que pode ter bem mais pra frente, tipo, na final da parte 3. É, não, eu tô Igual falando quando era. no próximo capítulo. Ah, não, 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 não. Próximo capítulo não vai ter, eu acho, não. É, o próximo capítulo só vai mostrar. Eu acho que o É. próximo capítulo vai ser mostrando as consequências do conceito do Pochita ser apagado. Aí realmente pra gente ficar fervoroso teorizando, né? Acho que é capítulo pra reler. Você vê, cara, tá faltando alguma coisa aqui que eu não tô pegando. É, mas eu acho que vai deixar claro, igual você falou. Pode ser mostrando as motosserras ainda no mundo. Eu acho que vai deixar claro que ele não é o Chainsaw Man. Isso eu acho que vai deixar claro, que ele não é o demônio da motosserra. Mas aí vai deixar em aberto pra gente teorizar o que ele é, né? Isso que eu ia achar muito pica. O foda é que eu não sei como o Denji fica vivo, mano. Isso que eu tô bem ansioso pra ver o próximo capítulo, porque que Tipo assim, ó. conceito deixaria o Denji vivo, cara? Então, se for do Nascimento, pode ser o do Kaique, ou pode ser, tipo assim, no caso, o Denji passando na frente de uma escolinha ou de uma creche e ser um lugar abandonado, tá ligado? Tipo assim, o que que é aqui? Tá abandonado aí. Era pra ser alguma coisa aí, mas tipo uma creche abandonada porque não tem mais criança. Não tá mais nascendo. Como assim? Não entendi. Não que seja isso, eu tô falando que vai ser alguma coisa tipo isso, tá ligado? Uma pista, assim, ó. Ah, sim, não, não. Vai dar uma pista do demônio que ele é, mas tipo assim, a parada que eu falo é como que isso interfere no no Denji não morrer, tá ligado? Porque o Denji já morreu, na teoria. Ele só não morreu completamente porque o conceito de morte foi apagado, mas tipo, ele não tem mais corpo físico. O corpo dele foi devorado. Então, mas eu acho que isso aí não é de boa pra resolver. Tipo assim, o Pochita nunca existiu, então esses demônios nunca vieram atrás do Den, Ah, então ele não tá. morreu. É porque você tá nessa teoria de que uma vez que apaga o conceito do Pochita vai ser do começo até agora, né? Tipo, não vai ser É, algo porque. daqui pra frente. Porque normalmente, quando o Pochita come um conceito, apaga daqui pra frente, né? Do momento, Não, do é ponto porque. presente até o futuro. Então, é porque, tipo, quando ele comeu
as orelhas lá, pra todo mundo era como se nunca tivesse existido orelha, né? Então, mas é porque as pessoas esqueceram. Não Sim, mudou nada que tinha acontecido até ali. Por exemplo, porque mas mostra que as coisas continuam existindo. Por exemplo, existe o cotonete, mas ninguém sabe pra que serve. Tipo, o fato de as pessoas terem esquecido das tem essa, orelhas né? não alteram os eventos. Tem essa. Mas é o que eu falei pro Kaique também. O Pochita dá a entender que os eventos vão ser alterados, que com ele seria diferente. Os eventos vão ser alterados do começo até o fim. Eu não sei por quê. Porque não foi o que foi É mostrado pra porque gente, né? eu levo em Normalmente. consideração, tipo assim, se for a partir do momento que ele deixou de existir, tecnicamente é pros conceitos que ele comeu e junto com ele, não é pra voltar, né? Pois é. Exato. Por isso que, tipo, é muita teoria e não dá pra gente saber. O próximo capítulo, mano, é realmente imprevisível. Não tem como vocês conseguir cravar algo que vai acontecer no próximo capítulo. Porque não tem como saber se realmente vai apagar o Pochita desde o começo, né? Tipo, que o Denji, tipo, todas as consequências do Pochita ter existido nunca vão acontecer, ou se vai ser só daqui pra frente, né? Do Então, é momento que o porque Pochita se comeu. se o Pochita for realmente alguma coisa especial, que tipo assim, a partir do momento que ele se come, altera tudo desde o começo da existência dele, então é como se reiniciasse o mundo a partir de agora, né? É tipo o que aconteceu em Jojo, né? A parte 3 vai ser um bagulho totalmente novo. Pode ser. Foi a primeira coisa que eu Assim, pensei, na verdade. Quando eu vi aquele último quadro do capítulo, que foi a barraquinha do Denji, eu pensei exatamente isso. Eu falei, caralho, resetou o mundo, será? Tipo, será que então, dentro porque esse daquela reset, cabaninha no próximo capítulo vai estar o Denji criança? Foi o que eu então, pensei na porque hora, assim. Foi o primeiro pensamento que veio. se altera tudo desde o começo. Então, tipo assim, o Aki morreu por quê? O Aki morreu porque a máquina queria que o Chainsaw Man aparecesse, então ela usou o demônio da arma pro Denji matar o Aki. Se desde o começo o Chainsaw Man não existiria, o Aki não morreria. Ou será que ele Não morreria ali, pro pelo demônio menos. da eternidade? É, então ele não morreria ali, né? É. Cara, isso que é muito louco. Porque, tipo assim, eu acho que se reseta o mundo, o Denji sai da obra, mano. Porque foi o que eu falei pro Kaique. Eu acho que se rola isso aí mesmo de resetar o mundo, eu acho que vai dar o desfecho pra história do Denji, mano. Vai mostrar, tipo, como seria a vida do Denji no próximo capítulo, a vida inteira dele, sem o Pochita. E aí teria o desfecho da gente, assim, tipo, beleza, a história do Denji se concluiu. Que, E aí beleza, a com gente. o Pochita Aí ele nunca pode ia ser ser que. feliz, mas sem o Pochita ele realmente conseguiria alcançar a felicidade. Aí a partir da parte 3 a gente começa a acompanhar o Pochita na saga dele, seja lá onde ele esteja agora. Esteja, né? É, pode ser a partir da Asa protagonista, né? Continuar com a Asa e com as outras Cavaleiras do Apocalipse, o Pochita voltar de alguma forma, né? Dependendo do conceito dele. Mas aí o Denji vai estar lá. O Denji vai ficar meio de escanteio na obra. É meio estranho pensar nisso, né? Sei lá. Por isso que é muito foda pensar que o mundo resetou, né? Porque eu acho que se o mundo reseta, não tem como o mundo resetar e o Denji continuar na obra. Eu acho que se o mundo resetar vai ser pra tirar o Denji da obra, né? O Denji cumpriu seu papel. Vai ser a primeira obra que começa com o protagonista simplesmente é descartado no meio da obra, né? Ou a gente pode. Ou pode ser, tipo assim, o mundo reseta. E aí vai estar até onde está atualmente, né? Só que aí, assim, o Denji teria vivido uma outra vida diferente. Ele teria conseguido as coisas que ele sempre quis, né? Teria a namorada dele. Como ele teria uma outra vida, ele conseguiria entender os sentimentos. Porque nesse capítulo mesmo fala que o Denji mesmo nunca entendeu o que ele sofreu, né? Sim. Ele não entendia as coisas. Ele nunca E parava pode pra ser que agora. pensar, né? Agora pode ser que depois de tudo isso, ele tenha passado por tudo isso, entendido tudo, esteja feliz, e aí de algum jeito o Pochita volte pra ele, ele volte ao Chainsaw Man, mas a partir do momento que ele já tá feliz, que ele já consegue entender as coisas. Hum. Aí como Tipo, ele será que ele voltaria, pode ser. lembraria? Mas aí não faria sentido ele lembrar do que não aconteceu, né? Então, mas aí seria tipo assim, aí o Pochita lembraria de tudo ainda, por ele
ser O sei lá o demônio, que ele né? vai Do ser, né? conceito dele. O demônio do conceito dele. Aham. E aí, quando o Pochita voltasse pra ele, ele conseguiria ver através da memória do Pochita, meio como que a Nayuta fez pela memória do Denji e viu a máquina. Caraca, a gente foi longe. É, pra brisar aqui. Caralho, teorizão legal, filho. Fomos longe. Se não tivesse Não, eu acabando no fui fim, eu embora. acharia loucura o reset. Mas é exatamente acabando no fim que dá a ideia do reset. Eu também não tinha pensado nisso. Tipo, na É porque verdade, eu vocês não tinha viram o Jojo. pensado na primeira vez que o Pochita falou, né? Porque o Pochita fala, a primeira fala dele dá a entender isso. Ele fala, um mundo onde nunca existiu Chainsaw Man. Aí você já pensa, pode Não, ser isso, mas não deve ser isso. Mas aí quando ele aparece não acabando no fala, final, é que ele não fala um mundo onde não exista o Chainsaw Man. Ele fala um mundo onde nunca existiu, né? exato. Um mundo onde nunca existiu Chainsaw Man, o Denji seria feliz. Aí dá a entender a ideia, ué, um mundo onde o Denji nunca conheceu o Pochita? Mas isso não faz sentido. Dado a tudo que mostrou até agora, né? Porque mostra que o Pochita ele apaga o conceito da existência a partir do momento presente. Não a partir do passado, né? Será que que tipo assim, o o fato de o Pochita, né, o Chainsaw Man nunca ter existido altera alguma coisa na existência dos demônios? Tipo assim, se eu nunca tivesse existido, os demônios também nunca teriam vindo pra Terra ou nunca teriam existido também. Cara, então, isso aí pra E mim seria boa maneira de acabar a obra. Se eles quiserem realmente dar o desfecho final, não ter parte 3, seria uma boa explicação. O Pochita é a causa dos demônios existirem. Tá ligado? quando a gente tava lendo o arco dos assassinos, né, quando a gente não sabia de um monte de coisa ainda, eu fiz a teoria lá de que o Pochita, todos os demônios queriam ele, porque ele seria o único demônio que conseguiria ir e vir do inferno por vontade própria sem precisar morrer, né? Aí depois a gente descobre que não é isso, que a máquina também conseguia fazer isso, tudo. Mas e se for, tipo assim, ele que mostrou como os demônios saírem do inferno? E aí, se ele nunca tivesse existido, nenhum demônio sairia do inferno. Ah, pode ser também, né? Pra existir tem que nascer, né? Sim. É, então. O demônio do nascimento. Ele tá forte na teoria dele. Mas aí esse argumento dele contradiz com o meu, né? Que aí se o da existência engloba mais. Que o da existência já engloba o nascimento. E faz mais sentido também por causa do poder dele, né? O nascimento não engloba esse poder de apagar conceito. O da existência eu já acho que faria mais sentido com esse poder de apagar conceito do que o demônio do nascimento. E tipo assim, ó, e se o Pochita, aí eu vou partir do pressuposto que eu estou certo, ele seja o demônio da existência, né? Uhum. Ele começou a existir junto com o próprio mundo, tipo assim, o mundo, o universo começou a existir, ele passou a existir no mesmo momento. E aí ele sempre esteve sozinho, até ter vida, até vir a primeira vida, até vir os seres humanos, ele sempre esteve sozinho. E aí ele era essa balança que ajustava os demônios com os outros seres vivos para eles não ficarem muito maior. E aí por isso que ele nunca conseguia ter ninguém ao lado dele, até ele conhecer o Denji. Faz sentido, Caralho, agora mano. eu fui Se é longe, algo hein? mais por aí, mano. Faz sentido. Porque eu acho que tem disso no Pochita, sim. Já foi mostrado que ele tem essa parada da solidão do mais forte também. Tanto porque por isso o sonho dele é ser abraçado, né? Um sonho muito É que simples. eu consigo ver a cena, tipo, do Pochita no. Assim, os dinossauros andando na Terra e o Pochita em cima de uma montanha, assim, numa chuva, só olhando, assim, quieto, pra baixo, em solidão. Aí mostrando que ele sempre existiu, ele foi o primeiro demônio a existir. Porque Faz ele sentido nasceu isso. junto com a própria existência. Faz sentido isso. Eu compro a ideia dele ser isso aí. Não sei se esse conceito que você falou, mas essa ideia toda aí dele ser o primeiro demônio. A gente aqui nessas horas que a gente tem que teorizar tudo que der possível. A munição a Exato. gente atira. Exato, porque na teoria, se a gente teorizar muito, alguma hora a gente vai acertar, né? É.
O foda é que o Fujimoto, ele consegue ser imprevisível a esse ponto que a gente faz 1000 teorias e erra as 1000. Que eu acho que alguém poderia ter feito isso, tipo, no capítulo 230, teorizado 1000 teorias e não ia acertar o que ia acontecer nesse capítulo. E eu duvido que alguém que fez 1000 teorias no capítulo passado acertou que o Pochita morria nesse. Não tem como, cara. Não é que ele morria, ele deixaria de existir porque ele mesmo se comeu. Não tem como adivinhar isso. Caralho, isso é muito cabuloso, mano. Eu quero ver depois se alguém fez essa teoria. Em todo o tempo de existência de Chainsaw Man, se alguém teorizou que o Pochita ia morrer, cara. Que eu nunca vi essa teoria, cara. Desde que eu Pode ser que alguém. comecei a consumir conteúdo de Chainsaw Man, eu nunca vi alguém fazendo essa teoria que o Pochita ia morrer, cara. Não, que o Pochita ia morrer pode ser que tenha, ou pode ser que tenha a indagação, né? Tipo assim, alguém tenha perguntado em algum vídeo, o que será que acontece se o Pochita se comer? Não, alguém ter feito a indagação pode até rolar. O que acontece se o Pochita morrer, mas alguém fazer um vídeo nisso, fazer uma teoria disso. Eu nunca vi isso acontecer. Pelo menos nunca chegou em mim esse conteúdo, cara. Se alguém já fez, aí gênio. Aí agora ele deve ter lido esse capítulo e falado, eu avisei. Mas, mano, eu não vi É esse porque conteúdo. eu acho que a maioria das teorias não é por vídeo, né? A maioria das teorias é a galera comentando em coisas, em lugares, em fóruns, Reddit, essas coisas. Então, mas se fica um pouquinho famosa, alguém faz vídeo, né? Não, aí sim. Então, e eu Mas nunca se vi for esse tipo de uma teoria. conteúdo. E tem Se for teoria uma de tudo, teoria tem a teoria do demônio da Kobeni, cara. Então, mas e se alguém fez a teoria? Eu ainda acho, eu tô até agora. Tem 2 demônios que eu tô esperando aparecer até agora, que talvez apareça na minha visão, a terceira temporada vai ser no inferno, né? Então tem chance deles aparecer. Que é a porra do demônio do oceano e o demônio do demônio. Ele tá com esse demônio do oceano o tempo todo na mente dele, filho. Cara, isso. Tu falou, mano. E se o Pochita é o demônio do demônio? Então, o primeiro demônio, né? Que aí o Pochita anular o conceito dele anula todos os demônios. Só que aí acaba o mangá, né? Não tem pra onde correr. É, Se ele mas for o demônio isso do demônio, também. acaba o mangá. É. E como que ele. Eu acho que não é, porque aí como É o que. conceito dele de apagar, né? Não faz sentido. Então, exatamente. Quando eu vou pensar no conceito dele, eu tento pensar no conceito que se encaixa com o poder dele de comer as coisas e apagar da existência. Quer dizer, mas faria sentido, porque. Ah, não faria sentido, porque ele apaga todo o conceito, né? Ele não apaga só o demônio. Eu ia falar, porque tem um demônio de cada conceito, ele é o demônio do demônio, ele teria poder sobre os demônios, né? Mas. Não faz muito sentido. Faz, mas não faz também. Porque ele não apaga só os demônios, né? Ele apaga todo o conceito mesmo, né? O bagulho para de existir, é muito bizarro. Mas, tipo, o demônio da vida não engloba tudo, não? E até é um pouco dessa ideia do que o Kaique falou, de, tipo, ele ser o oposto da morte, por isso ele ser tão poderoso. Que aí eu acho que engloba a existência. Faz um pouco de sentido com o sonho também, né? Porque o Pochita é tão aficionado com o sonho. Porque pra viver você tem que sonhar. Tem essa parada do nascimento, vida, nascimento. Não, beleza, mas é que eu me apeguei agora à minha própria teoria. Pra mim, ele é o da existência já. É porque, querendo ou não, são conceitos relacionados, né? Eu Eu não gostei acho da que minha própria ideia. a vida É que eu gostei da. da minha. Eu falei. Que a vida é perto também, né? Desse conceito de existência. Mas é boa também. Essa da existência é boa. O Então, é problema porque é eu tipo isso, gostei. né? Tipo, se apaga o conceito de existência, todo mundo morre, pô. Né? Então, é que eu gostei da minha própria teoria do Pochita ser o demônio da existência e ter começado a existir a partir do nascimento do mundo. Então ele sempre esteve sozinho. É uma boa, cara. Então, mas aí pra. Se ele. Aí. E será que foi, tipo assim, ele sabendo, tipo assim, eu sou o demônio da existência. Se eu me comer, o que será que vai acontecer? Aí ele falando, pô, não sei o que vai acontecer não, hein, mas vamos ver aqui. Porque ele fala, né, que ele não sabe o que vai acontecer depois, tudo. Cara, isso que é muito louco e que deixa a gente fulminante aqui, porque o conceito dele é complexo ao ponto dele mesmo que, tipo, ele que tem esse poder dele ao mesmo há muito tempo, há milhares de anos, ele não sabe as consequências do conceito dele ser apagado. Mas ele tem a certeza de que o conceito dele ser apagado salva o Denji.
Esse é o complexo a esse ponto, né? O conceito dele. Supondo que ele não seja o Chainsaw Man, né? É. É que a gente já comprou a teoria de que ele é outro demônio, né? Então, o Porque Kaique pode... mandou uma braba aí, ó. A gente tem que escolher uma teoria e se agarrar firmemente a ela. Porque se a gente acerta, a gente é gênio. Cara, a gente meio que já fez isso. A gente já tá na teoria dele ser outro demônio. Pode ser que não, viado. Pode Ah, ser pra mim ele é. que o Fujimoto vá no básico ele seja o Chainsaw Man mesmo. E a gente esteja muito errado. Mas querendo ou não, a gente já se agarrou a uma teoria. Porque a gente já tá na teoria dele ser outro demônio. Isso é teoria também. Não, mas Não eu é acho nada que essa teoria confirmado. é forte já. Eu acho que essa teoria é forte. Não seria uma teoria nossa. Essa teoria já existe. Ah, sim. É, não, obviamente. Não é tipo assim, falar assim, caralho, o Pochita não é o demônio da motosserra. Aí a gente virar, não falei? Ah, tô falando, cara. Pô, mas não dá, viado. Há muito tempo eu penso nisso já. É que é muito estranho ele ser tão poder... Tipo, todo mundo querer o demônio da motosserra, cara. É o que eu falei. Desde o começo. É muito estranho isso, cara. Ele ser só o demônio da motosserra. Porque, tipo, cara, tem conceitos muito maiores. Muito mais temidos que o dele. E esses demônios respeitam ele. E querem ele. Então, tipo, cara, o conceito dele não é só isso. Não tem como, pô. Não pode ser só isso, tá ligado? Seria muito triste se fosse só isso. A não ser que, tipo, existam conceitos próprios em Chainsaw Man também, né? Ele é muito forte pra ser motosserra. Tipo assim, a galera tem muito mais medo de espada do que de motosserra. E se juntar 100 demônios da espada contra ele, ele mata os 100. É, então. A não ser que ele tenha apagado conceitos tipo, da utilidade. Tipo, se ele apagou conceitos relacionados ao conceito dele, né? Por isso que ninguém consegue Pode chegar ser. perto e ficar achando que ele é o demônio da motosserra. Porque, tipo, ele apagou conceitos relacionados ao conceito dele, Botafé. Tipo, caralho, um bagulho muito louco assim. E aí, né, foi culminando a todo mundo resumir ele ao Chainsaw Man. Que foi o que sobrou de conceito pra resumir ele. Tá, agora vamos ver a teoria do Gush, né? Vamos ver o que o Gush acha que vai rolar. Falar. O Fujimoto pegou a peça dele e colocou na mesa. Porque tudo que foi feito aqui é sim muito corajoso. Ele não está apenas matando o personagem, ele está ressignificando a sua obra por completo. Não vai existir mais o Chainsaw Man, não vai existir mais o Pochita. A série que tanto amamos terá sim um fim por definitivo. Ninguém nunca mais lembrará do Pochita, ninguém nunca mais lembrará do Chainsaw. A forma que foi feita foi de uma maneira muito corajosa justamente por ser abrupta. Até então não sabemos de nada do que aconteceu para chegarmos nesse ponto aqui. E isso pode causar uma frustração imensa em diversos fãs da obra. E para ser sincero, eu não sei ao certo como reagir com esse capítulo. Eu amei ele, eu me emocionei com ele. Mas o que será daqui pra frente? Eu achei que estava preparado com o fim de Chainsaw, mas eu não estou, mano. Eu pensei que ainda teríamos vários arcos e não. De novo o Fujimoto vem, quebra as expectativas e nos mostra que estamos fim da história. Sabe o que é mais interessante disso tudo? É que eu não posso chegar aqui e falar que isso que aconteceu é incoerente, pois de fato não é incoerente. Mano. Essa é a conclusão Pô, pior que ele resumiu. O Gush resumiu perfeitamente os meus sentimentos, mano, ao ler esse capítulo. Foi exatamente isso, cara, que eu senti. Eu fiquei chocado, triste, muito feliz com o capítulo, que eu gostei pra caraca. Mas caraca, ao mesmo tempo, mano, com aquela melancolia de estar no fim de Chainsaw Man. Esse gostinho do final. Então, mas aparentemente ele não tá com teoria não, né? Pra ele acabou mesmo. É, pelo jeito, tá se encaminhando pra ele achar... É porque, mano, é muito forte, cara. É porque, tipo assim... É o que eu tô falando, pra obra continuar, a gente tem que teorizar num mundo que o Pochita consegue voltar. É que eu acho que ele já tá meio conformado que o Pochita morreu, né? E se o Pochita morreu, acabou a obra, velho. Doce que todos nós esperávamos para o Denji. Como eu sempre havia dito desde o início da parte 2, essa parte é muito mais sobre personagens do que necessariamente sobre conflitos. Por isso que eu sempre falava que Chainsaw estava me lembrando muito Evangelho, e para mim esse final aqui é muito Evangelho, pois realmente criou toda uma catástrofe em torno da morte, toda uma batalha gigantesca, mas no fim o que importa
é a conversa da Yoro com a Asa e a conversa do Denji com o Pochita. No fim, voltamos para o material mais importante, personagens. Pagar a existência do Pochita é dar mais uma chance de vida para o Denji. Um jovem que se corrompeu e muito pela perversidade da sociedade, criou um escape na figura do Chainsaw Man, sem enfrentar a si mesmo, que acabou negligenciando sua vida, sendo alvo de inúmeros traumas e inúmeros ataques por conta do Chainsaw. Mas o que será disso tudo? Teremos sim um novo mundo sendo reconstruído? Tivemos uma espécie de viagem no tempo? Acho que não, isso é muito chapância. Acho que sim, podemos ter uma espécie de hard reset no mundo de Chainsaw Man, mas sinto que Aí, ó. esse último painel não necessariamente quer dizer que o Denji voltou lá para a casinha dele. Eu sinto que o último capítulo pode retornar para onde estávamos mesmo. O importante é que a partir de agora nasce uma nova vida, uma nova oportunidade para Denji. Novamente, a gente volta pro Evangelion aqui. Como o Denji pode amar o outro sem se amar? Como o Denji pode viver em um mundo sem aceitar a si mesmo? Sem enfrentar os seus próprios demônios? Mas a questão é que nem tudo são flores. Se tivermos Olha aí. Mostrou a casa dele no anime, então. É isso que eu tava, tipo, tentando lembrar, cara. Se já tinha sido mostrada a casa dele na obra antes. Então já tinha a cabaninha dele mesmo, né? Confirmado. É. E já tinha as árvores em volta. Eu pensei que essas árvores podiam ter alguma coisa a ver com motosserra, mas eu brisei, então foi só chapança da minha cabeça. Tem muitas árvores em volta, eu falei, mano, será? É porque apagou o conceito de motosserra? Mas não tinha nada a ver. um hard reset ou algo do tipo, quer dizer que o Denji em algum momento poderá morrer pela doença da mãe. E também quer dizer que ele vai voltar pra tudo que aconteceu com a Yakuza. Cara, quanto mais eu falo, mais eu venho amando todo esse capítulo na realidade. Vocês sabem que eu detesto ficar usando comparações. Eu sinto realmente que esses dois últimos capítulos podem ter uma certa reprovação muito alta. Assim como os dois últimos episódios de Evangelion. Justamente porque muitas pessoas vão querer sempre esperar algo megalomaníaco, algo ainda mais grandioso. Quando no fim, a proposta da obra sempre foi personagens e discussões em torno de afeto. Sobre pontas soltas, bora lá, gente. Mas o Denji nem concluiu o seu objetivo de encontrar com a Power. Aí, esse é o ponto do Kaique. É. Esse é o ponto forte do Kaique. O Kaique tá nessa tecla aí, mano. Porra, e a Power? Mas é que, tipo, realmente tem muita coisa pra acontecer, cara. É o que eu falei pro Kaique também, tipo... Cara... Eu acharia muito foda esse final, mas me daria sempre aquele gostinho de... Pô, mano, tinha muita coisa, né? Dava pra obra ter aproveitado muito mais coisa. Mas se terminar assim, eu não vou achar uma merda, porque... É o que ele tá falando aqui. Tem muita gente que vai achar uma merda se terminar dessa forma que o Fujimoto escolheu. Cara, eu achei tão genial que eu aceitaria, mano. Eu não acharia ruim terminar dessa forma. Eu acharia, ruim o fato de não ter tido mais, né? Não ter tido mas aí todas essas coisas, essas resoluções de, beleza, pra mim, desde encontrando a Power, essas coisas. Pra mim, se terminar assim, o Denji tem que terminar feliz, né? Porque é foda o Pochita se apagar e o Denji ficar triste mesmo assim. Só que sem o Pochita agora. Então, eu acho que pode rolar aquilo, né? Se realmente for o reset, né? Do mundo e o Pochita ter aquela parada a ver com os demônios, igual a gente falou. O Pochita se apaga, logo se apaga todos os demônios junto com ele. O Denji vive uma vida normal, tá ligado? E o Denji consegue ser feliz, mas mostra pra gente, né? O Denji sendo feliz. Mas meio que leva todos os demônios junto com ele. Um final bem chocante mesmo, né? Pica Kamega Kill. Porque vai matar muitos demônios, todos os personagens que a gente gosta morrem de uma vez. Porque se o Pochita leva todos os demônios junto com ele, morre Power, morre Liu Ji, morre Maki, morre Nayuta, morre Yoro. E todos os humanos vivem vidas normais, né? A Asa nunca encontrou a Yoro. Aceitando que realmente isso seja o fim da obra, né? E aí, Chainsaw Man acaba com Chainsaw Man morrendo, tá ligado? Faz muito sentido. Então eu consigo entender essa ideia dele meio que comprar seu final agora, né? Faz sentido o seu final agora. Mas ficaria esse gostinho de quero mais, né? Igual ele tá falando aí, né? Pô, e a Power, e o Inferno, eu queria saber mais do Inferno, eu queria o Denji encontrando a Power, e a Nayuta, e o Kishibe. Né? Eu vou trucar aqui e falar que não é o final. Eu posso perder na dia 24, quando lançar o capítulo, né? Posso perder na primeira trucada, mas eu vou trucar. Cara, não, meu desejo também, pô. Se falar pra mim o que eu prefiro, óbvio que eu prefiro que tenha a parte 3, mano. Eu prefiro.
E é o que eu quero. Eu quero que, pô, o Pochita seja outro demônio aí, role o plot absurdo e a deixa pra parte 3, né? Meu desejo. Mas o Fujimoto, ele é tão canalha que eu também não desacredito do que o cara tá falando aqui. E a obra vai acabar com esse gostinho amargo. Eu Trágico e acho que existe, amargo. eu acho que existe a possibilidade. Não é o que eu acho que vai acontecer, mas se acontecer também não é um bagulho que eu falo assim, cara, não esperava, hein? Dá pra esperar, sim. É a carinha do Fujimoto, né? Isso que é... Não dá pra gente pegar um padrão no cara, né, velho? O fator do cara é sempre previsível, né? Ele sempre surpreende. Fica evidente, alguns capítulos atrás, o Denji sabe muito bem que aquele demônio já não vai mais ser a Power. Correr atrás de cumprir isso é apenas uma forma de tentar negar o seu luto pela existência de sua amiga. A coisa mais importante que o Denji pode fazer aqui é realmente não procurar mais o demônio do sangue. Entender que a Power foi um ser singular em sua vida, que nunca vai conseguir recuperar ou substituir. Eu sinto que o personagem entendeu isso alguns capítulos atrás também. Fica evidente O quê? isso que ele tá falando aí. Eu realmente não peguei isso aí que ele pegou. Que o Denji entendeu isso? É. E Ele vai falar agora, né? Se for bem na hora. Ele nunca mais vai É, conseguir então. trazer a Power de volta. É porque eu não vejo que ele tava indo atrás por esse motivo. Eu vejo que ele tava indo atrás porque a Power pediu pra ele ir atrás, né? Ela deu um Sim, já motivo falou pra novo pra fazer ele viver. amizade de novo que ela voltaria a ser ela, né? Foi a Power que pediu, né? Um pacto? Não acho que foi um pacto nunca. Acho que foi só um acordo mesmo. Não acho que foi um pacto entre humano e demônio, não. Acho que foi só, tipo, ela pedindo pro Denji, né? E o Denji concordando. Porque... Eu não interpretei como um pacto mesmo. Pode ter sido que tinha sido. Mas na hora eu não interpretei como pacto, não. Se realmente foi um reset, se a gente passar pela premissa de que foi um reset, esse pacto nunca aconteceu, mesmo que tenha sido um pacto, né? É, também. Não, se for essa parada do reset, é o que eu falei, mano. Dificilmente vai ter um reset e não vai ter a conclusão da história do Denji, mano. É porque o reset, dá pra você fazer muita coisa com o reset, né? Olha Jojo aí, Jojo fez o reset muito foda. Que aí o do Jojo eu não sei como é que é. Eu nunca vi obra com reset, cara. Acho que eu nunca vi nenhuma obra que teve um reset assim. Só Solo Leveling, que foi uma bosta, inclusive. O pior reset de todos. Odiei reset. Eu vi 2 resets, então. Eu vi Solo Level e vi Jojo. O de Jojo é muito foda porque a parte 7, né? Que é a parte... tem até a parte 6 e tem um reset a partir da parte 7. A parte 7 é a favorita de que da maioria da galera. E é isso que volta naquela parada, cara. O próximo capítulo vai ser cinema absoluto ou vai ser a bosta absoluta, né? Dificilmente vai ter o meio termo. É o 880, né? É o 880. Sobre Asa e Yoru, são personagens que eu quero sim que tenham destaque no próximo capítulo. Pois bora lá, eu sinto que elas tiveram uma certa conclusão naquela conversa que as duas tiveram, porém mesmo assim eu quero ver mais, quero ter mais delas nessa história. E agora sobre o retorno de certos personagens como a Kobeni, gente, isso só seria muito fanservice, mano. Eu sinto que o autor conseguiu trazer personagens pontuais que serviram sim para engrandecer a parte 2 ou ao menos para movimentar as peças. Sobre a escolha do fogo, bom, a gente já foi confrontado com essa escolha em diversos capítulos. E talvez o Fujimoto nunca evidencie quais foram de fato as escolhas que o Denji deveria ter feito. Estamos caminhando para um final muito ousado e acho que sim, pode refletir até mesmo em uma certa metalinguagem do autor comentando para si mesmo e para todos os seus fãs e para a sua obra. Ele pode sonhar com outras histórias, que ele pode continuar criando novas experiências. Ele não precisa sempre estar preso ao Chainsaw Man. É evidente para todos que sim, existia um certo cansaço do Fujimoto quanto à sua obra, pois principalmente ele gostaria de parar de desenhar e criar novas histórias. Então eu acho que sim, pode existir uma metalinguagem gigantesca aqui gritando nos nossos ouvidos. O autor que muitas vezes é projetado pelo Denji se desprendendo pelas suas amarras também. É muito poderoso olhar por essa ótica. Dito tudo isso, é impossível termos uma parte 3? Sim, é impossível termos uma parte 3 de Chainsaw Man. Podemos sim ter uma continuação, mas não se chamará Chainsaw Man. E não terá mais o Chainsaw. É aí que entra a possibilidade de termos um Slice of Life do Denji da Asa.
Rapaz, ousado. O Caramba, gancho aqui mas, cravando que não cara, vai ter. eu não acho nem um pouco impossível ter uma parte 3, Não, tá? não acho também não. Aí eu acho que ele se passou um pouco aqui cravando que não vai ter. Pô, ele tá se achando íntimo do Fujimas, hein? Não, Querendo tipo assim, prever o autor mais imprevisível de todos. se você fala assim pra mim, eu acho que não vai ter uma parte 3, eu tô com você, tá ligado? Eu acho que vai ter. Mas se você fala que acha que não vai ter, tá bom, tá pago, tá ligado? De boa. Mas você cravar que não vai ter é foda. É tipo eu cravar que vai ter, tá ligado? Não tem Exato. como eu cravar que vai ter também. Cara, então, eu acho que os dois é 50-50, mano. Vai depender do humor do Então, Fujimas. pode ser que ele faça um reset, né, que nem ele tá falando, e aí ele comece uma história nova no mundo de Chainsaw Man, depois dele resetado, sem o Chainsaw Man, né? Tipo, o Denji viveu a vida dele lá, os demônios continuariam existindo e ele continuaria, tipo, porque o world building dele tá pronto, né? Mas essa é Aí a ele só ideia que continuaria o, uma que o Guts história. falou aqui. É, Que a história vai continuar, mas acabou Chainsaw Man. Vai ser tipo módulo, entendeu? sim, Ele sim, vai sim. Aí, continuar o mundo, mas em outro mangá. tipo, Com eu acho outro que isso pode nome. acontecer também, mas eu não cravaria isso não, tá ligado? Ele cravou. É porque, tipo, eu entendo a ideia dele tá cravando. É porque esse final aqui, essa morte do Pochita, foi um bagulho tão delicioso pra ser É, desperdiçado, sabe? Tipo assim, o tem foda é que se ele uma carinha de acerta fim. também, ele pode. Ou se ele acerta também, ele pode só virar e falar assim: ah, tá vendo? Eu entendo muito mais que vocês, eu sou foda. Mano, o cara ele acompanha semanalmente Chainsaw Man há vários anos, né? E faz Ah, essas então. análises aqui. O cara ele tá virando fujólogo, mano. Aí ele pode virar na minha cara e falar: você não entende nada, seu merda. Eu vou falar: não vou nem poder questionar, tá ligado? É. Mano, mas eu entendo a ideia dele. Eu não cravaria. Eu acho cravar muito ousado também. Ele tá sendo ousado. Em Igual cravar que vai Fugimas. acabar. Tá sendo ousado igual Fujimas. Mas eu entendo a ideia. Que é porque, mano, esse capítulo aqui, a morte do Pochita, foi muito genial, velho. Foi muito genial. E, tipo, faria muito sentido um final vir a partir disso, saca? Então eu entendo ele pensar que beleza, acabou. Mas, mano, Cara, dá mas pra ter mais, tá ligado? Dá pra ter mais. de tudo que eu pensei, eu nunca pensei no fato de acabar tudo e depois ele começar uma história Slice of Life do Denji com a Asa. Isso nunca passou pela minha cabeça. Do Denji com a Asa seria louco. Pô, ele podia dar. Porque, cara, ele inclusive, ele fica fazendo esse safado do Fujimoto, ele fica fazendo quadros do Denji com a Rise. Será que é spoilers? Então. No nosso Slice of Life aí, do nosso mano Denji casa com a nossa Rise? Caralho. Então, Aí o mas meu pra mano ele, pra cozinhou, ele cozinharia é caça, forte, né? né? Ele falou caça. É. É, não, mas aí eu tô na minha própria teoria, né? O Gush tem a dele aí com a Asa e eu tenho a minha. Ainda mais por fatos, né? Eu uso fatos ainda. O Fujimoto está desenhando, né? Esse ano, quer dizer, esse ano não, ano passado, o Fujimoto estava desenhando o Denji junto da Asa. Em situações de cotidiano. É um sinal? É um Então. sinal? Ele dando aí os spoilers? Cara, eu acho que no próximo capítulo vai ser muito revelador. Ainda mais pelo fato de semana que vem não ter, tá ligado? Então ele vai ter bastante tempo pra colocar isso no papel. Pensar ainda, né? Nem ele sabe. Ele É. falou, e agora É, vai, fudeu? vai, vai ver, ele chegou aqui e falou, caralho, o que, que eu faço agora? Será que eu continuo? Será que eu acabo? Ele tá nessas ainda, tá pensando. Os caras que avisam que semana que vem não vai ter capítulo, não. Preciso de mais tempo pra pensar. Mete um hiatinho aí. Caralho, viado. Imagina se É nem que ele nem, sabe, ele tá pensando. é que nem aqueles memes do Oda, né? Que os caras falam assim, caralho, o Oda conectou isso aqui com isso aqui, aí o Oda na casa dele. Puta coincidência do caralho. Caraca, imagina. Pô, mas eu não acho, cara. Eu acho que, mano, faz muito mais sentido o Denji ficar com a Riz do que com a Asa, não? É, faz sentido ficar caça também. Mas considerando que a Riz tá viva, não faz muito mais sentido com a Riz, mano? Não É sei porque, se tipo, muito mais, não. pensando em um reset. Faz mais sentido ele ficar com a Asa caso não ocorra um reset, né? A partir de toda a conexão que eles criaram. Mas considerando um reset, eu acho que a Riz faz mais sentido.
Mas porque se aconteceria realmente o reset, a Rizzy não ficaria lá na Rússia, no país dela. E o Denji estudava já na mesma escola caça, né? Talvez eles fossem pra mesma escola depois do reset e se conhecessem mesmo assim. Não faz sentido, né? A Riz é russa. Carai. Difícil pensar na teoria do reset. Vambora, caralho! Lembrando que nosso mano Fujimoto consome yaoi, consome todo tipo de romance, ele adora esse gênero. Então, Consome yaoi Olha a durante- teoria do cara. O Denji vai ficar com a asa porque o Fujimoto consome yaoi. Cara, foi muito longe. É, por essa lógica, então o Denji tinha que ficar com o Aki, né? A gente achou que tava brisando ao meu mano Gush. Realmente a gente vive um slice of life no universo de Chainsaw, olha só. Ou talvez de alguma forma esse universo vai se conectar com Fire Punch. Não sei, ainda há essa possibilidade. Loucura. Eu estou muito loucura. curioso e muito ansioso pra ver o próximo capítulo, ao mesmo mano, tempo Gush que eu estou sentindo brisou mais pontadas muito fortes no meu coração. Eu pensava que eu estava preparado pra isso tudo e eu não estou. Eu realmente não estou. Eu jurava que, não, Chainsaw vai durar mais uns 50 capítulos e não. Não, ele. Eu já achava que tava perto já, no fim. Ele- Da segunda parte. Não, da parte 2 eu acho que todo mundo já tinha aceitado isso, né? Que, tipo, cara, a parte 2 toda foi feita pra rolar a luta da Yoro com o Chainsaw Man. Então, na minha cabeça era assim, tipo, vai resolver essa luta aí da Yoro com o Denji e com o Chainsaw Man aí e vai acabar, tá ligado? Da parte 2. Eu já tava com nessa coisa na cabeça. Eu não esperava que fosse acabar assim, mas eu tava esperando que acabaria depois da luta. Exatamente, aí veio o efeito Fujimas, né? Que é sempre fazer o inesperado, nunca é o que a gente tá esperando, né? Eu acho que todo mundo já tinha aceitado a ideia. Tá, a parte 2 acaba com o fim da luta. Tanto que, tipo, parecia que os próximos capítulos agora ia ser só, tipo, meio que aquela finalização, sabe? Meio que um slice of lifezinho da finalização, né? Do Denji junto com a Asa, com a Yoro, finalzinho feliz. E a deixa epílogo. pra terceira. E a deixa pra terceira temporada. Pra parte 3, na verdade. Mas aí, né? Fujimoto, né? Não brinca em serviço, matou o Pochita. No fim da parte 2. Olha esse cara, viado. Ele sempre tem que matar alguém, né? Ele não consegue terminar uma parte sem matar alguém, mano. Parte 1 tava tudo suave. Matou geral no final. Matou a máquina, matou o Aki, matou a Power. Essa aqui tava muito tranquila, né? Quando a gente finalmente... Caraca! Finalmente. A Yoro e a Asa não vão morrer. Ele vai lá e mata o Pochita. O cara é realmente Ele é diferenciado, canalha. ele é diferenciado. Ele é canalha, ele é canalha. Até o Capitão estava passando tranquilo o fim da parte 2. Se tiver a parte 3, a Asa morre. Mano, é bem isso, cara. Se tiver a parte 3, já vai fazendo as teorias de quem vai morrer no final, cara. Não. Eu estou particularmente muito ansioso para ver como o universo vai funcionar a partir daqui. Tipo, vai existir ainda demônios? Os outros conceitos que o Pochita pagou vão voltar tudo normal, né? Então assim, vai voltar guerras, vai voltar muitas coisas bizarras. Ainda assim, inclusive, a Yoro nem precisa mais de fato correr atrás de seus objetivos, né? Jesus amado, mano. Minha cabeça tá fritada. Só deixa arder, mano. Uma despedida linda. O Fujimoto outra vez conseguiu me deixar sem palavras, me deixar reflexivo andando pela casa, sem reação mesmo, sem saber ao certo se eu amei, se eu odiei, e esse misto combina muito com essa obra. Chegamos então no ponto crucial que o editor comentou sobre Chainsaw. Acho que sim, teremos uma continuação, mas que nada vai se relacionar necessariamente com Chainsaw Man, apenas como Denji. Inclusive seria irado se a terceira parte chamasse de Denji Man. Não, aí Brice. Não, ele falou no meme, né? Falou no meme. Não é possível que ele falou. Aí foi muito pro caralho. Eu ia falar que eu tava começando a ser comprado pela ideia dele, de tipo, caralho, mano, pior que faz muito sentido o que ele tá falando. De tipo, o cara e Chainsaw Man acabar e o Fujimoto continuar a obra, só que, né? Outro mangá, pique módulo, né? Pique módulo. O Kaique não entendeu aí, volta aí pro Kaique ouvir de novo. Não entendi o que ele falou. Essa mitada aqui do meu mano Gush. Sem saber ao certo se eu amei, se eu odiei,
E esse misto combina muito com essa obra. Chegamos então no ponto crucial que o editor comentou sobre Chainsaw. Acho que sim, teremos uma continuação, mas que nada vai se relacionar necessariamente com Chainsaw Man, apenas como Denji. Inclusive seria irado se a terceira parte chamasse de Denji Man. You are. Aí, ó. Yeah. I'm man. Eu falei demais, eu tenho certeza que eu deixei muitas coisas do que eu quero comentar de fora da conversa aqui. Mas pode ter certeza que ainda renderá muitas discussões e eu irei trazer elas com toda certeza. Toda vez que eu trago a minha review é sempre a minha primeira impressão, as minhas primeiras impressões, obviamente, porque eu não leio só uma vez o capítulo. Eu amo essa obra e eu estou ficando muito feliz para o rumo que ela está indo. Pô, viado, isso que é foda, cara. Por isso que o Fujimoto é um desgraçado, cara. Porque ao mesmo tempo que ele deixa a gente triste, ele deixa a gente feliz, mano. A gente fica feliz com esse capítulo, mas ao mesmo tempo triste, cara. É um mix de emoção e ele consegue fazer isso toda vez, cara. Toda vez que a gente fala, caralho, que final bom, mas que final triste ao mesmo tempo que o final é bom, mano. É a mesma parada da Rise, mano. Ao mesmo tempo que, mano, eu fiquei em depressão, eu falei, cara, que perfeição, viado. Aquela sensação de ver o filme da Rise, mano. Você termina triste, depressivo, mas fala, nossa, isso aqui foi uma obra-prima, pai. Sim. Tá ligado? Que delícia que foi ver isso tudo. Esse capítulo dá a sensação de estar na parte errada. Pois é, cara. A gente pensando que, pô, isso aqui era pra ser a parte 4, Fujimoto. Como assim? A parte 2, cara. Acabou Chainsaw Man, agora é só Man, né? Igual o cara falou. A parte 3 agora é só Man. Sim, eu acho a parte 2 excelente. Só estou aqui esperando o dia 25 para bater o martelo e afirmar o que eu quero afirmar há muito tempo. Dia 25, 24, né? 24, tudo será revelado, mano. Aí saberemos se vai ter parte 3, se não vai, se acabou Chainsaw Man, se ele vai continuar com outro nome, a obra. Mas seria muito estranho não continuar, cara. Não continuar seria estranho, mano. Simplesmente acabar. Mas aí ele me convenceu um pouco, cara. Nessa ideia de que realmente o Pochita pode realmente só morrer. E ele finaliza, né, a história do Denji. Tipo assim, beleza. Foram todos esses capítulos pra culminar no fim da história do Denji. E a história realmente continua. Mas ele muda o nome do mangá. Porque agora o Chainsaw Man acabou. O Chainsaw Man morreu com a morte do Pochita, tá ligado? Muito foda isso. Sim. O Chainsaw Man acabar com o Chainsaw Man, né? Muito simbólico e muito foda. Mas se não for isso, também vai ser muito foda. Se o Chainsaw Man não for o Chainsaw Man, é muito foda também. A gente vai ter um norte melhor quando sair o próximo capítulo, né? Sim, com certeza. Né? Eu acho que o próximo capítulo define tudo. Vai dar pra clarear bem. Cara, imagina se, tipo assim, próximo capítulo acontece isso que a gente falou, né? O Chainsaw Man não é o Chainsaw Man, né? É o demônio de outra coisa. E o mangá continua com o nome desse novo demônio que ele é. Eu pensei nisso também. Caralho, seria cinema, né? Eu acho muito O óbvio pra ser... Existência Man, né? Acho que seria muito óbvio pra ser verdade, mas seria engraçado, né? A pessoa tem que ter muita coragem pra cravar alguma coisa sabendo que o autor da obra é Tatsuki Fujimoto, mano. Eu não consigo cravar nada, mano. Eu só sei que nada sei, mano. É o que eu aprendi lendo Chainsaw Man. Eu só sei que nada sei, não dá pra cravar nada, mano. Até a teoria que eu tô mais confiante de todas eu não consigo cravar. Que é a do Pochita não ser o Chainsaw Man. Ser o demônio de outra coisa. Eu não cravo nada. Nem essa eu tô conseguindo cravar. Imagina que essa aqui não é a última parte. Mas e aí, gente, o que acharam do vídeo, mas principalmente o que acharam no capítulo? Isso é muito importante, pois sempre acaba agregando na discussão de toda a obra. Sem contar que eu realmente amo ler os comentários de vocês, eu sempre leio todos, vocês sabem muito bem disso. Também, obviamente, acaba ajudando em todo o engajamento do canal, assim como a sua avaliação, seu compartilhamento e seu hypar, caso consiga fazer. Pô, vendi o peixe bonitinho hoje, tá? Mas eu tô meio choroso, mas vendi o peixe bonitinho. Pô, na moral, muito obrigado pela atenção e carinho de todos. Meu salve especial para todos os membros que ajudam. Mano,
Vídeo brabo, Guts. Brabo. Cara, e foi muito foda, cara. Esse capítulo aí realmente foi esse mix de emoções que. É o que eu falei, cara. Pra mim foi o melhor capítulo da parte 2 de Chainsaw Man. E eu não senti esse mix de emoções desde a parte 1, cara. Um capítulo que, ao mesmo tempo que me deixava feliz, me deixava triste, me fazia teorizar mil coisas. E eu ficava louco com a insanidade do Fujimoto. Alguém que vê esse capítulo isolado assim, sem ter lido a obra, nem vai entender o porquê que a gente tá tão hypado, né? Tão emotivo nesse capítulo. Mas todo mundo que, tipo, leu cada capítulo sabe o quão pesado foi, né? Todas as coisas que aconteceram. Fujimoto não. O Pochita tá fazendo o Vzinho da vitória do Denji, né? Todas as frases que ele falou, o fato do Denji ser mais feliz, tá mais feliz no começo da obra do que tá agora. Mesmo ele tendo muito mais coisas agora do que ele tinha no começo da obra.